Aleluia, cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor um novo som, vamos todos cantando. Sua presença encha o templo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Prostremos-nos e adoremos. Comecemos o dia louvando a Deus. Cantem ao Senhor um novo som, cantando para Deus. Sua presença encha o templo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Prostremos-nos e adoremos. Cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor um novo som. Sua presença enche o templo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Prostremos-nos e adoremos. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Oh, cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor um novo som. Sua presença enche o templo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Prostremos-nos e adoremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Em tempos como estes eu canto ao Senhor. Eu canto uma canção de amor. Em tempos como estes eu canto ao Senhor. Eu canto uma canção de amor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Em tempos como estes, eu louvo minhas mãos. Ergo minhas mãos para Jesus. Vamos erguendo as mãos e cantando. Em tempos como estes, ergo minhas mãos. Ergo minhas mãos para Jesus. Eu te exalto, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Eu te louvo. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Em tempos como estes, eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor com meu ser. Em tempos como estes, eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor com meu ser. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro.
eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor. Mais uma vez em tempos como estes, eu canto ao Senhor, eu canto uma canção de amor. Em tempos como estes, eu canto ao Senhor, eu canto uma canção de amor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor. Te amo, Senhor, como tu não há. Por ti minha alma anseia, meu Deus e Rei. Limpa o meu ser, para que a sua fragrância te agrade. Te amo, Senhor, como tu não há. Por ti minha alma anseia, meu Deus e Rei. Limpa o meu ser, para que a sua fragrância te agrade. Para que a sua fragrância te agrade. Ninguém há como tu, oh, ninguém, Senhor meu Deus. Ninguém há como tu, oh, Santo e justo, Rei poderoso. Ninguém há como tu, Senhor meu, ninguém há como tu, oh, Senhor meu Deus. Ninguém há como tu, oh, Santo e justo, Rei poderoso. Ninguém há como tu, Senhor meu. Nós estamos em terra santa, e eu sei que anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, em sua presença nós estamos em terra. Oh, vamos louvar ao Rei, vamos louvar a Jesus, em sua presença nós estamos em terra. São mais santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Que os anjos nos céus se prostrem, na terra os santos te adoram.
Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Que os anjos nos céus se prostrem, na terra os santos te adorem. Santo, Santo, Santo és, Senhor, ó Santo. Santo, Santo, Santo és, Senhor, ó nós declaramos santo. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Que os anjos nos céus se prostrem, na terra os santos te adorem. Santo, Santo, Santo és, Senhor, ó Santo. Santo, Santo, Santo és, Senhor. E todas estas pessoas aqui cantam santo. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Toda esta multidão canta. Que os anjos nos céus se prostrem, na terra os santos te adorem. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Que os anjos nos céus se prostrem, na terra os santos te adorem. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Oh, cantemos, louvemos a Deus em espírito e em verdade. Cantemos, louvemos e salmodiemos ao Senhor. Oh, tutuante em fogo, louva ao Senhor. Oh, majestade, majestade. Louvai sua majestade. Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está transformando neste dia. A glória, louvor e poder, majestade, Rei de autoridade, vem do seu reino para o seu povo. A ele louvai, ó venho, juntam-se a nós, louvem e adorem, exaltai, engrandecei o nome de Jesus. Honrai, glorificai a Jesus o Rei. Majestade, louvai sua majestade. Jesus que morreu e coroado está, e é Rei do Ró. Jesus, Jesus que morreu e coroado está, e é Rei do Ró. Erguei as mãos, erguei as mãos. Santo Espírito, és bem-vindo à vinda do Rei. Prostrai-vos, honrai e adorai-o. A sua majestade se lhe dê louvor, puro e santo dá-lhe glória, glória ao Rei dos Reis. Erguei as mãos, vem Jesus, na vinda do Rei.
majestade. Se lhe der louvor ao Espírito Santo de Deus, está passeando no nosso meio, está suprindo as nossas necessidades. Glória ao Rei dos glória, glória ao Rei dos glória, glória, glória ao Rei dos reis. Shelamaria, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai alto. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai, segura. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai-se a jornada. Se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Como é que segura? Orando, confiando e a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai mais uma vez, segura. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai-se a jornada. E o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai, ó, segura. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Vamos louvando a Deus em língua. Enquanto louvamos a Deus em língua, já pessoas têm palpitações cardíacas. O Espírito de Deus está restaurando, está curando em nome de Jesus. Receba a sua cura, receba a sua restauração. Tu és o Deus que me cura. És o Senhor que sara. És a palavra que restaura o meu ser. És o Senhor que sara. Tu és o Deus que me cura. És o Senhor que sara. És a palavra que restaura o meu ser. És o Senhor que sara. Amém. Pai
Pai, obrigado, Tu és o Senhor que saras, Tu és o Senhor que curas, Tu és o Senhor que libertas para a Tua honra e Tua glória em nome de Jesus. Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra, pela presença de todas as pessoas que estão aqui, porque houve um querer delas e uma ajuda de Deus para estarem aqui para ouvir a palavra de Deus. E Pai, desde já Te louvamos e Te agradecemos que a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas faz aquilo que Te apraz e prospera para aquilo que é enviado em nome de Jesus. Amém e amém. Que haja entendimento, que a gente cresça no entendimento e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então hoje, dia 8 de junho do ano 2025, domingo, estamos aqui em Quarteira, como normalmente de costume, não é sempre prego aqui, mas a maior parte das vezes nas gravações são aqui, glória a Deus. E estamos aqui em primeiro lugar, claro que gostamos uns dos outros, agradecemos a cada um de nós a nossa presença porque estamos aqui, estamos a buscar a Deus em primeiro lugar, todas estas pessoas, mas acima de tudo, gostamos uns dos outros, mas acima de tudo estamos aqui por causa de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus quer estar em todo lugar, mas não está em todo lugar. Mas Deus está na vida daqueles que abrem o coração, daqueles que o buscam, que o encontram. Então é tempo de nós buscarmos a Deus, a esta hora termos comunhão com Deus, termos o encontro real com Deus. O domingo reunimos, portanto, às 8h45, oramos, depois ouvimos a palavra de Deus, às sextas-feiras, às 20 horas. O diabo tenta fazer, se nós assim permitirmos, para haver um contratempozinho, é o trabalho, é a mãe, é o filho, é isto, é aquilo, é o cansaço, é o namorado, é a namorada, mas a gente deve buscar a Deus em primeiro lugar, glória a Deus. Porque Deus cura, ajuda e sempre com a prioridade na nossa vida, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje o título da minha mensagem, ou daquilo que eu creio que Deus quer que eu fale, é dizermos o mesmo que Deus diz. Dizermos o mesmo que Deus diz. Não dizermos o que o mundo diz, não falarmos o que o mundo fala, não acreditar o que o mundo acredita. Então precisamos de nos sintonizar com Deus. Meditar na palavra. Há pessoas que leem a Bíblia, têm conhecimento, mas não meditam. Que é meditar, é ler devagarinho e baixinho, em voz audível, ou então só com os olhos e pensar na palavra. E a palavra se transforma vida. E você não faz isso sozinho, eu não faço isso sozinho, precisamos de uma pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. Um dia Jesus disse assim, olha, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Eles pensaram, os discípulos, na altura. Mas porquê é que precisamos de outro Consolador, de outro Conselheiro? Se estamos aqui, vamos ter dois. Não, Jesus disse, olha, vou-me embora e vou enviar outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, não o conhece, mas vós o conheceis, na altura ainda não conheciam, mas Jesus já estava a falar pela fé, mas vós o conheceis porque habita em vós. Então, para sermos cristãos, precisamos do Espírito Santo de Deus, glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus ajuda, cura, salva e liberta. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e para Deus nada é impossível. Conta-se, um pastor contou, que dizia que Deus curava hoje. Uma irmã na igreja, já com uma certa idade, disse, Deus a mim nunca me curou. E o pastor dizia outra vez, Deus curou hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a irmã dizia, Deus a mim nunca me curou. E às tantas o pastor dizia, irmã, você tem que ter fé porque Deus curou hoje. E ela dizia, Deus a mim nunca me curou. Ele ficou perplexo, então por que é que Deus nunca a curou? Porque eu, graças a Deus, nunca tenho estado doente. Tenho mantido em saúde divina. Porque é da vontade de Deus que a gente se mantenha em saúde divina. Então, há pessoas que sim, Deus cura,
Deus ajuda e Deus transforma. Há aqui uma presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a vontade de Deus não é que a gente se anda a sujar e depois se limpe, que andamos coxos e depois seremos curados, claro que Deus cura, é da vontade de Deus que nós vivamos em saúde divina. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Bem não é só a nível material, mas é também a nível material, mas também a nível espiritual. Então a gente precisa de ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que é vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. E ser cristão não é passar montes de problemas e depois estamos em dificuldades. Pastor, ore para mim, estou aqui uma dificuldade, está aqui meu dízimo, pastor, olha, está aqui meu dízimo, faça uma oração. E o pastor, epá, o teu dízimo é grande, vou fazer uma oração para Deus te ajudar e Deus curar. Paga os teus votos a Deus, mas essa não é o melhor de Deus para a nossa vida. Mas Deus quer que nós andemos de fé em fé. O justo viverá da fé. E dizermos o mesmo que Deus diz. Há pessoas que ouvem o que o médico disse que não tem cura, o patrão disse isto, o meu amigo disse isto, a economia disse isso, os Estados Unidos disse isso, a Ucrânia diz isto, a Rússia diz isto, Israel, que é o povo de Deus, diz isto, e não ouve o que Deus diz. E diz em Amós, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia tem um livro chamado Amós. Então, tudo aquilo que a gente ouve deve confrontar com a palavra de Deus, se está de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é mais do que Deus a falar connosco. E pessoas ouvem este, ouvem aquele e não ouvem o que Deus diz. Então, a nossa fé tem que estar fundamentada no que Deus diz. Alguém no outro tempo, já há algum tempo atrás, dizia lá uma senhora de supermercado, olha, põe sal aí à volta disto. Mas eu disse, mas porquê que põe sal? Onde é que a pessoa aprendeu isso? Onde é que na Bíblia diz? E essa pessoa que estava a aconselhar já entregou a sua vida a Jesus. E um dia o filho estava doente, tinha uma doença grave, e veja lá se ela foi benzer com sal. Pediu ajuda do profeta de Deus. E sabe o que é que eu lhe disse depois? Então, quando precisares da ajuda de Deus, não venhas pedir ajuda do profeta. Faz lá as tuas benzeduras com sal e tudo mais, essas idolatrias, todas essas coisas que atraem demónios à vida. Pessoas querem viver à maneira deles e depois, quando tem um problema, vêm a Deus. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amós 3.3 diz assim, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, a gente, para andar com Deus, precisamos de estar de acordo com Deus. Dizer o que Deus diz, falar o que Deus diz, não é Deus que tem que se alinhar connosco. Há pessoas que dizem que todas as pessoas têm que ser igual a elas. Não é Deus que tem que se alinhar connosco, nós é que temos que nos alinhar com Deus, glória a Deus. Começar a acreditar no que Deus acredita e dizer o que Deus diz, glória a Deus. Não importa o que os outros dizem acerca de si. Ai, tu és isto, tu és aquilo, tu és um burro, tu és um inapto, tu és um estúpido, tu és isto, tu és aquilo. Não importa o que os outros dizem acerca de si. Importa aquilo que você crê e aquilo que você diz. Mas a minha mãe disse que eu nunca ia ser ninguém. Não importa o que a sua mãe diz, o que o seu pai diz, mas é a minha mãe, importa aquilo que Deus diz. Então a gente deve sintonizar com Deus, falar o que Deus diz, acreditar no que Deus diz. A minha mãe, quando estava na terra, falava da Virgem Maria, falava de Fátima, falava de rezar a santos, a bonecos e tudo mais, mas Deus não diz isso. E eu não tinha nenhum de vocês que me aconselhasse, que me dissesse, olha, aquele caminho é errado, olha, aquele caminho afasta de Deus, aquele caminho traz coisas más à vida, não tinha ninguém. Então o que é que eu fazia? Acreditava em Deus,
fazia as minhas razas, que na altura não sabia o que era orar, fazia as minhas razas e pedia a ajuda de Deus. Então não ia à igreja católica e não ia a outra qualquer igreja, falava simplesmente com Deus. A Bíblia não lia, não meditava na Bíblia, não tinha entregue a minha vida a Jesus, mas Deus já me tinha escolhido. Não orava em espírito, que eu não sabia nada disso, acreditava em Deus e estava lá no meu cantinho, entre aspas. E às vezes, quando estava aflito, Deus me ajudava. Estudava pouco ou quase nada para os exames e depois passava ali quase à rasquinha e dizia, oh, Deus ajuda, e Deus lá me ajudava na infinita misericórdia. Mas esse não mate, Deus quer que a gente viva. E acreditava em Deus, mas não ia aqui ou acolá. Mas um dia um amigo me falou de Jesus, que num determinado lugar falavam acerca de Jesus, e depois, entre lá, as pessoas estavam a louvar a Deus com os braços levantados, e eu não levantava os braços só porque as pessoas tinham os braços levantados. Mas a determinada altura eu fui lá e senti Deus. E esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito Santo de Deus, me foi ajudando e me foi conduzindo e fui crescendo, e hoje ainda estou a crescer também. Então o poder de Deus nunca vem do mundo, o poder de Deus vem da igreja, de homens de Deus ungidos, que Deus chama. E Deus chama, mas e depois eles precisam de ser treinados, assim como eu fui treinado. Então ninguém, mesmo que tenha uma chamada, não acontece por acaso. Os profetas foram treinados por outros profetas. Então homens de Deus sempre são treinados por outros homens de Deus também. E depois chega uma altura, cada um desenvolve a sua chamada e o seu ministério. Então a gente deve estar ligados a alguém. Alguém que tenha uma unção de Deus sobre a sua vida, para ajudar ele própria e ajudar as pessoas que Deus põe ao seu lugar, ao seu redor também. Então precisamos nos encher da palavra de Deus, meditar na palavra, ouvir a palavra. E diz a Romanos, capítulo 10, versículo 8, mas que diz? O que é que nós dizemos, o que é que nós declaramos? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, para nós sabermos, para termos entendimento. Se com a tua boca confessares, não importa o que os outros declaram, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E já começa a haver entendimento. Se eu confessar com a minha boca e acreditar no meu coração que Jesus é o Senhor, sou salvo. Salvo de um problema, de uma tribulação, salvação eterna. Visto que o coração se crê para a justiça e com a nossa boca, falaram mal de mim, com a nossa boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então a pessoa que crê em Jesus nunca é confundido, nunca é enganado. E há alguma coisa que a pessoa não sabe, Senhor Jesus ajuda-me, ensina-me. É para comprar um carro, Senhor Jesus ajuda-me, ensina-me. Será que este é o negócio correto? E quando a gente pede a ajuda de Jesus, Jesus nos ajuda. E depois esperamos em Deus. O que é que nós sentimos no nosso espírito? Se sentimos uma velocidade, paz de Deus, se sentimos uma agitação interior, é a altura de nós pararmos e não avançarmos. Sim, mas eu preciso decidir já, eu tenho que casar já, tenho que fazer amor, tenho que arranjar filhos. Olha que os últimos são os primeiros e os primeiros são últimos. E ainda ontem soube que o senhor estava num determinado departamento, parece que ninguém o despedia, que era lá o rei lá daquilo tudo, e agora passado um mês e tal, depois estive com ele, foi suspenso e vai ser despedido, já viu? Então as leis dos homens, os princípios dos homens são abalados. A nossa fé deve estar fundamentada em Deus. Eu sou doutor, sou advogado, trabalho para o Estado, isto e aquilo. Lembre-se de uma coisa, que aquilo que sobe também desce.
Então a nossa vida deve estar fundamentada naquilo que Deus diz. A nossa vida deve estar fundamentada naquilo que Deus diz. A Bíblia, por exemplo, diz no Salmo 91, nenhum mal sucede, nem praga alguma chega à tua tenda. Mas porquê é que nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha tenda? Porque Deus diz. Eu simplesmente estou a dar voz àquilo que Deus diz. E depois a Bíblia diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardar os teus caminhos, em todos os teus caminhos. Mesmo que não houvesse anjos, que há, porque Deus diz que nenhum mal me sucede, não é só o livro que diz, é Deus que diz. Me vejo um pastor, a esposa não podia ter filhos. E foi um médico, e foi outro, e ela dizia ao marido, olha, não posso ter filhos. Então, mas quem é que diz? Foi o médico. E o que é que Deus diz? Deus diz que segundo as riquezas dele, sobre todas as tuas necessidades, em glória por Cristo Jesus. A gente quer ter filhos, Deus promete suprir as nossas necessidades. O que o médico disse é correto, mas aquilo que Deus diz é acima do que o médico diz, ou que os médicos diziam. Nenhum mal sucede, nem praga algo. Importa quem é que diz determinada coisa. É o economista, é o ministro das finanças, é o primeiro-ministro, é isto, é aquilo, é o doutor especialista. Mas o que é que Deus diz? Nenhum mal sucede, nem praga alguma chega à tua tenda. Mas eu tenho que ser operado. Mas o que é que Deus diz? Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara. Não importa o que as pessoas dizem. Importa o que Deus diz. Então a nossa fé deve estar fundamentada no que Deus diz. Ai, tens um problema na pele. Ai, isto, ai, aquilo. Importa o que Deus diz. Nenhum mal sucede, nem praga alguma chega à tua casa. Mas o outro declarou e aconteceu. Mas Deus diz que nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa, à minha vida, à minha família. Fundamentar a nossa vida naquilo que Deus diz. Deus diz, dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, os seus princípios, as suas ideias, os seus ais, porque as suas obras eram más. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque Deus diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, as minhas necessidades estão todas supridas, porque Deus diz. Diga comigo, Deus diz. Deus diz. É importante em quem nós ouvimos. É importante em que nós fundamentamos a nossa fé. A Bíblia diz, não acredita em tudo o que ouve. A Bíblia diz que por 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é confirmada. Às vezes há líderes, até igrejas, uma pessoa não gosta de uma determinada pessoa, vai fazer queixa o pastor. Que não devia de ir, devia de resolver com a pessoa. Há pessoas que vivem só em queixinhas, em murmúrios, e há pastores que não são crescidos, entram no meio desses rolos. Porque às vezes é uma pessoa que tem influência na igreja e que traz um dízimo grande e uma oferta grande. Então a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é confirmada. Se é uma pessoa a dizer uma coisa, se é 2, se é 3, é diferente. E a Bíblia também diz que não aceites acusação do presbítero ou do pastor senão com 2 ou 3 testemunhas. E essas 2 ou 3 testemunhas têm que ser pessoas credíveis. Então, às vezes pessoas esbarram no meio da vida e do ministério porque não têm fundamentos. Seja na igreja, seja fora da igreja, outro fez isto, ouça as duas partes. Não tome decisão só porque a outra pessoa vem inflamada. A gente deve de ouvir a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E a palavra de Deus é sempre real e sempre verdadeira. Os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não hão de passar.
E a palavra de Deus está sempre a declarar que eu sou o Senhor que te sara. E nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pôs sobre o Egito. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus é eterna, está sempre a declarar até que se cumpra. E diz em Jeremias 1,12, visto que eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Visto que eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus não passa. E sabe uma coisa? A Bíblia diz em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Então a nossa vida, a nossa fé, o nosso crer deve estar fundamentado sempre em algo sólido que é a palavra viva de Deus. Quando você e eu meditamos na palavra de Deus, é um livro escrito, mas não é só um livro escrito. É a voz de Deus para cada um de nós. É a palavra de Deus para cada um de nós. Eu sou o teu Deus. Não, minhas ideias é que são meu Deus. Eu sou o teu Deus. Não, a Igreja Católica é que é o meu Deus. Eu sou o teu Deus. Não, o meu patrão é que é o meu Deus. Eu sou o teu Deus e segundo as minhas riquezas eu supro todas as tuas necessidades. Mas como é que Deus vai fazer se eu tenho um gasto este mês? Como é que Deus vai curar? Que o médico disse que era impossível. Deus diz que segundo as suas riquezas Ele supre todas as tuas necessidades. Mas eu tenho os olhos cansados, tenho as vistas cansadas. Deus, segundo as suas riquezas, promete suprir cada uma das nossas necessidades. Mas eu estou numa cadeira de rodas, Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Se quiserdes ouvir-te, não, mas eu quero estar assim. Se quiserdes ouvir-te, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e for rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus quer nos ajudar. Isto não é só para as pessoas que estão aqui, é para as pessoas que nos assistem em todo e qualquer lugar. A gente precisa de ouvir a palavra viva de Deus. Precisamos nos sincronizar com Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E às vezes, quando ouvimos a palavra de Deus, Deus nos faz lembrar situações da nossa vida. E à medida que ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar coisas e pessoas e situações que a gente precisa de fazer de outra determinada maneira. Então, quando estamos a ouvir a palavra de Deus, também estamos a esperar em Deus. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, suas energias, a sua inteligência, a sua resolução. Sobem com asas como águias, corram e não se cansam. Já vi no outro dia, fiz uma prova de esforço, estava tudo bom. Corram e não se cansam, caminham e não se fadigam. Porquê é que estava tudo bom? Porque nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa. E porquê? Porque Deus diz, diga comigo, Deus diz. Deus diz. É importante nós dizermos aquilo que Deus diz. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu preciso estar de acordo com Deus. Me alinhar com Deus. Havendo Deus antigamente ou no Velho Testamento falado muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos ou fala-nos, Deus fala-nos, nestes últimos dias pelo Filho. Pelo Filho e não só pelo Filho, pelos filhos de Deus ungidos, que apontam sempre para a palavra viva de Deus. Então, Deus hoje, a palavra de Deus, a voz de Deus é transmitida pelo Filho e pelos filhos de Deus, aqueles que já receberam Jesus
e que se conectam com Deus. Transmita a vontade de Deus, a ajuda de Deus, o caminho de Deus. Eu hoje estou falando a palavra de Deus, há outros pastores ungidos em outros lugares estão falando a palavra de Deus, não falo daqueles desungidos, daqueles pastores das tribulações, das nuvens negras, mas há pessoas que são ungidas e aqui estou a falar o que Deus quer que eu fale neste lugar, mas se eu estivesse a falar noutro lugar neste preciso momento, estava a falar algo diferente. E porquê? Porque Deus sempre manda falar de acordo com as necessidades do povo, das pessoas que estão aqui ouvindo e das pessoas que nos assistem. E Deus diz que a sua palavra nunca volta para ele vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado e nunca volta para ele vazia. Glória a Deus. E fundamentar sempre que Deus diz. Meditei, não sei se Deus vai suprir. Não, Deus diz, nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à tua casa. Mas olha, ali o teu vizinho teve uma bactéria da pele e o outro morreu com AVC. Fundamentar a nossa vida naquilo que Deus diz. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa. E meditar naquilo. E meditar no Salmo 91, eu habito no esconderijo de Deus. E pensar ali à proteção de Deus. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa. E mais, aos seus anjos dá ordens a meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Aleluia. Então eu sei que não estou sozinho. Tenho Deus, tenho a sua palavra, tenho o seu Espírito Santo, tenho Jesus, tenho os anjos de Deus. Glória a Deus. E sou um filho de Deus. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. Glória a Deus. E no outro dia estava a ver um filme de Moisés, em que o povo de Deus estava prisioneiro, teve prisioneiro mais de 450 anos, e depois o faraó não libertava o povo, e o povo clamava a Deus, Deus enviou um libertador chamado Moisés, e a determinada altura o faraó teve que ceder, mesmo com o coração duro, teve que ceder. E o povo passou o Mar Vermelho. Hoje significa que também toda a pessoa que já recebeu Jesus devia de ser batizada nas águas. A pessoa quando passa pelas águas ou quando é mergulhada nas águas, significa que nós morremos para a antiga velha vida. As doenças, o pecado, a enfermidade, os nossos inimigos. No caso do povo de Deus era o faraó e todo o seu exército. Todos os nossos inimigos foram despojados na água, foram mortos na água. E uma nova vida ressurge com Jesus Cristo. E agora precisamos de conquistar aquilo que Deus já nos deu, a terra de Canaã. E diz que o povo foi espiar. Espias, levaram 10 dias a espiar. E a terra mana leite e mel. Havia 2 ou 3 colheitas por ano. 2 homens necessitavam, era necessário 2 homens para levar um cacho de uvas. Já viu? Então, depois que a pessoa recebe Jesus, a Bíblia diz, e disse-lhes ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado, batizado, será salvo, quem não crer será condenado. Deus junta o batismo logo a seguir à salvação. E as pessoas que se dizem testemunhas de Jeová ou falsas testemunhas, eliminaram Marcos 16,15 da Bíblia. Mas Marcos 16,15 diz de pregar o Evangelho a toda a criatura, porão as mãos sobre os enfermos e serão batizados, aqueles que creram. Eles retiraram aquilo da Bíblia. Então toda a seita retira coisas da Bíblia. Batismo no Espírito Santo não é para hoje, dízimos não é para hoje, Marcos 16,15 não é para hoje. Fogem de Jesus. Da gente precisamos nos aproximar de Jesus. Jesus e a palavra são um. Glória a Deus.
vamos ver uma situação em que Jesus tinha subido ao monte a orar e a seguir aconteceu algo. E diz assim, em Mateus 8:1-17, e descendo ele do monte, Jesus do monte, seguiu uma grande multidão, glória a Deus. E eis que viu um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Um leproso tinha problemas na pele, problemas graves na pele, e Jesus é o mesmo. Jesus curou o leproso, Jesus cura a mim, cura a cada um de nós, e melhor do que isso, Deus quer que nós vivamos em saúde divina. Há pessoas que têm alergias na pele, nas pernas, nas mãos, comichões, alergias, Jesus curou-as. E ele disse a Jesus, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E vamos ver o que é que Jesus disse a ele e o que é que diz a cada um de nós e a cada pessoa que nos assiste. E Jesus estendendo a mão, não fecha a mão, não se afasta da pessoa, e Jesus estendendo a mão tocou dizendo, quero. Ó Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus diz assim, quero. E ele diz, Jesus também quero. Se limpo. E logo ficou curado da lepra. Glória a Deus. E logo ficou curado da lepra. Então disse Jesus, olha, não digas a ninguém. Não digas a ninguém. Há coisas, quando estão em execução, quando a pessoa está em momentos críticos, em momentos de decisão, em momentos de embrião, não deve dizer a ninguém. E o médico disse isto, fala o menos possível. Junte-se um homem de Deus com fé para concordar consigo. Não o digas a ninguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Não é pagar a oferta, não é pagar a cura. E apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho, para servir de gratidão. Então, pessoas vão a um especialista. Quanto é que é, senhor doutor? 100 euros. E pagam. E nada garante que a pessoa venha lá curada da pele. O doutor ainda receita um antibiótico, uma pomada, isto e aquilo, e a pessoa tem que pagar. Jesus não disse para pagar, mas disse, vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, gratidão. A gente, no reino de Deus, também devemos ter gratidão. Há pessoas que têm a resignação. Há pessoas que são insatisfeitas. Deus quer que a gente tenha gratidão para servir de testemunho. Glória a Deus. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele curava ontem, curou hoje, e a gente coopera também com Deus. Dizermos o mesmo que Deus diz. Falarmos o mesmo que Deus fala. Acreditarmos no mesmo que Deus diz. Falarmos o que Deus diz. Aleluia. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o pobre, eu sou rico. Falarmos o mesmo que Deus diz. Acreditarmos no que Deus diz. Deus o ouça. Dizermos o que Deus diz. Falarmos o mesmo que Deus fala. Aleluia. Falar o que Deus fala. Levando Ele mesmo em seu corpo todos os meus pecados. Glória a Deus. Todas as minhas doenças, todas as minhas dores, todas as minhas frustrações, todas as minhas incertezas, todas as minhas indecisões, frustrações sobre o madeiro. Para que mortes para os pecados, mortes para a doença, para a enfermidade, pudéssemos viver para a justiça, uma vida nova. E por causa das suas feridas, estamos sarados. Não vamos estar. Não anda a pedir para ser curado. Mas começa a tomar posse. Não anda a dizer, Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Senhor, se for da tua vontade, dá-me água. Senhor, se for da tua vontade, supra a minha necessidade. Deus já nos abençoou. O que é que eu estou a fazer?
Não estou a pedir, estou a tomar posse. Quando eu medito na palavra de Deus, estou a tomar posse das promessas de Deus para a minha vida. E o diabo é um cão, não devemos dar crédito ao inimigo, nem sequer uma unha cortada. Ai, dói-te aqui, dói-te ali, olha isto, olha aquilo, e tens uma dor na virilha, e se calhar tens pedras na urina, pedras nas vias urinárias, isto e aquilo. Jesus já levou as minhas dores. Jesus já levou as pedras na urina em nome de Jesus. Jesus já pagou o preço para que eu viva a saúde divina. Glória a Deus. Jesus já levou o problema de artroses, que é dor nos ossos. Há pessoas que andam com dores nas mãos, artroses nas mãos, dor nos ossos das mãos. Jesus já levou. Simplesmente rejeite isso. Isso não me pertence, Jesus já levou. Pessoas que estão incapacitadas de andar, Jesus já sofreu isso. Tome posse daquilo que Deus já deu e diga: é meu em nome de Jesus. E às vezes há curas que são instantâneas. Eu não digo isto como desculpa, digo isto com entendimento. Há curas que são instantâneas e há curas que são progressivas, é como uma semente. O Joel hoje, que é um homem, tem bigode, ele nasceu assim pequenino. Quantos quilos é que tinha? Tinha 2,600. Tinha 2,8 kg. Havia 2 quilinhos e 800. Um bonequinho assim pequenininho. Hoje, tens quantos quilos, Joel? 82 quilos, que até entorta o sofá quando se senta. Glória a Deus, estou a brincar. Mas é gente, também somos como uma semente. Não ficamos adultos num dia. Não mexe, não faz isto. O pai a falar com o filho, o pai tem que ter um bigode. Para meter respeito. É como os polícias antigamente tinham que ter um bigode. Não estacionei. Sou polícia. A autoridade não está no bigode. Não está em falar alto ou falar baixo. A autoridade está dentro de nós. E Jesus diz: em meu nome expulsarão os demónios. Não, pode falar baixinho. Em meu nome expulsarão os demónios. Falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos. Tem que ser com muita força. Não, pode ser devagar. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. Sabe que é que eu tenho saúde divina? Que é quase todas as reuniões declara a palavra de Deus de cura divina, de saúde divina, para mim e para as pessoas que nos assistem. Sabe porque é que nós não temos dificuldades financeiras? Porque declara a palavra de Deus de finanças e nós praticamos. Glória a Deus. E no outro dia, nas estatísticas do mundo, do nosso país, diz que mais de 1 milhão e não sei quantas mil pessoas vivem no limiar da pobreza. Mas essa não é a vontade de Deus. E a terra às vezes passa por escassez, por seca e por fome, porque as pessoas desviam de Deus e querem edificar mais a vida deles, o clube deles, as meninas deles, as coisas deles, e se esquecem de Deus. Há pessoas que têm problemas na boca, problemas nos dentes. Há pessoas que fizeram implantes e têm problemas na boca. Sim, fizeram implantes e têm problemas na boca. Em nome de Jesus, debaixo da unção de Deus, debaixo da autoridade que Deus me deu, Ele liberta a unção de Deus sobre a sua boca. Você está a sentir como um calor dentro da sua boca. Jesus sara, cura e liberta. Já viu quanto é que você gasta num implante, no médico, de implantar o dente ou de fazer uma limpeza lá do implante? Isso. Então apresenta a sua oferta de gratidão. A pessoa diz: vou arrancar os dentes todos e depois ponho implantes para ficar descansado. Olha, o descanso é só em Deus.
O resto é conversa. A gente deve fazer as coisas para estar descansado, sim, mas no fundo, o descanso vem do Senhor. Glória a Deus. Então, verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores levou sobre si. Estou-me a lembrar, ou melhor, Deus está-me a fazer lembrar, em tempos, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, dava um grupo familiar, uma reunião familiar no Tujal. Tujal é o pé de Loures. Mais propriamente é São Julião do Tujal. Tínhamos 4 ou 5 pessoas, literalmente. Aqui temos muitas. Mas era literalmente 4 ou 5 pessoas. Dávamos a palavra, ouvíamos a palavra, assinávamos cura divina, quando é preciso punha as mãos sobre as pessoas iam curando. Mas uma irmã semeava os dízimos, as ofertas, os familiares já eram contra. Agora estar a semear da reforma, estar a dar da reforma, isto e aquilo. Mas um dia a irmã ia morrer. E ela disse que queria o pastor João Silva orasse por ela. E o Nato não acreditava em Deus, mas a avó estava em dificuldades. Ele veio pedir ajuda. E então fui lá. Orei por ela e graças a Deus ela recuperou. Aleluia. Então a palavra de Deus não volta para Deus vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado. E lembre-se que em nenhum outro há salvação. Nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você nos assiste, acredita em Deus, mas há pessoas que dizem, mas eu não acredito em Deus, mas Deus acredita em si. Diz que em nenhum outro há salvação e nenhum outro nome há dado entre os homens, entre os humanos, pelo qual nós possamos ser salvos. Jesus não se esqueceu de si, nem da sua vida, nem da sua chamada, nem do seu tempo. É tempo de nos aproximarmos de Deus e de nos chegarmos a Ele. Convide Jesus a entrar na sua vida e no seu coração. Este é o tempo e esta é a hora. Diga estas palavras com fé em nome de Jesus. Oh Deus, eu acredito em Jesus. Eu acredito que Jesus é o único caminho, é a verdade e é a vida. Eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor, meu ajudador e meu Salvador. Obrigado, Senhor, por me perdoaste os meus pecados, das minhas falhas, e agora te recebo como meu Senhor, meu ajudador e meu Salvador. Amém e amém. Então toda a fé é sempre fundamentada em Jesus. Toda a cura é sempre fundamentada em Jesus. Eu vou pedir à Karina que me traga aqui a Santa Ceia. Nós todas as semanas tomamos Santa Ceia. Por que tomar todas as semanas? Até devíamos tomar todos os dias. Porque a nossa fé deve estar sempre fundamentada, fica aqui também para aparecer na câmara, toda a fé devia estar fundamentada naquilo que Jesus diz, na morte de Jesus, na morte e na sua ressurreição. Obrigado. Podes ir levando as pessoas. E Jesus disse e diz, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se não comerdes a sua carne e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, evita que esteja fraco, que esteja doente ou que tenha morte prematura. E anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha e transmitimos vida para todo o nosso ser. Então as pessoas que estão do outro lado podem arranjar um bocadinho de pão e um bocadinho de vinho. Se não quiser vinho, o sumo de uva. Aqui temos sumo de uva. E vamos tomar a Santa Ceia. Agarre no pão e comam em nome de Jesus. Montes de pessoas aqui a tomarmos o pão. Glória a Deus. Quase 10 pães e para estas pessoas todas. Glória a Deus. Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Para Deus nada é impossível. Aleluia. Então Deus supra as nossas necessidades, cura, ajuda, liberta.
E aqui temos vinho, que eu simbolizo o sangue de Jesus, a vitória de Jesus em nós. Aleluia. E vamos beber com fé. Às vezes o que excede, eu não digo o que sobra, o que excede da Santa Ceia guardamos. E às vezes durante a semana, às vezes no domingo da parte da tarde, sou impulsionado a tomar a Santa Ceia, tenho que me recompor, ouvir a palavra de Deus, orar, para estar pronto para domingo final do dia, se houver outra reunião, para segunda-feira, porque a gente nunca pode estar vazio. Temos de estar sempre ligado a Deus, temos de estar sempre com a palavra de Deus dentro de nós, em nome de Jesus. Agora queria falar uma palavra acerca de finanças, glória a Deus. O que é que a Bíblia diz acerca de finanças? No outro dia estava a ver um filme e havia uns senhores no cenário do filme, iam de se mudar de um sítio para o outro e tinham que construir a casa deles, isto e aquilo, e um diz assim: antes de nós construirmos a nossa casa, temos que construir a casa de Deus para ir cultuar. E eu espetei logo assim as orelhas, fiquei todo entusiasmado e isso fez-me ver o filme até o fim. Tinha algo que me agradava também. E depois disso, Deus me fez lembrar de Ageu. Ageu foi um profeta de Deus. O povo de Deus andava cada um virado para fazer a vida deles, a casa deles, a família deles, o tempo deles e tal, e se esqueciam de Deus. E então depois foi meditar nesta palavra. É Ageu, capítulo 1, versículo 4 a 9. Diz assim: porventura é para vós tempo de habitares em vossas casas estocadas, ou forradas, ou ornamentadas, enquanto a minha casa está deserta. A gente deve ter o desejo, primeiro, de edificarmos a casa de Deus do que a nossa própria casa. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, pensai no que estás a fazer. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais. Quer dizer que as pessoas andam sempre insatisfeitas. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário num saco furado. Tem pessoa que recebe um salário, de repente, olha, já gastei o dinheiro todo, foi isto, foi aquilo, contas inesperadas, é como se receber o salário e ficar dentro de um saco furado. No outro dia estava numa indústria de frutas e o senhor já tem 80 e tal anos, já estava o pé dele para apoiá-lo, não fazia nada. Ele vendia fruta e depois metia o dinheiro lá no bolso dele, metia o dinheiro no bolso e a determinada altura já tinha muito volume de dinheiro e ia meter o dinheiro num saco de plástico. Só que o saco estava roto, caiu as notas todas para o chão. Disse: mas o que é que você está fazendo? É um saco roto. Então lá arranjamos um saco, arranjei um saco, disse: tem ali sacos. Arranjei um saco grande e lá pôs as notas lá dentro e glória a Deus que a seguir o saco não estava roto e as notas ficaram. E a Bíblia diz: o que recebe salário num saco furado. É como aquele senhor estava a meter as notas dentro de um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira. Edificai a casa e dá-la me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E esperaste por muito e eis que veio pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Porquê? Porque a casa do Senhor está deserta. E depois disse: por isso retém os céus o orvalho e a terra retém o seu fruto. E mandei vir a seca sobre a terra. Já viu o que é que tem vindo sobre o nosso país? O que vale é que pessoas ainda oram e praticam a palavra de Deus. E sobre empresas e sobre negócios, porque isto não é brincadeira, isto é mesmo sério. Houve cristãos que entregaram a vida a Jesus, serviam a Deus, com dízimos, com ofertas, hoje já não vão a nenhum lado. Os dízimos para a vida deles e tudo mais, mas a Bíblia diz que te roubamos nos dízimos, nas ofertas alçadas. Já vamos ver. Mandai vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, que é a unção de Deus sobre a nossa vida também, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Já viu o que tem havido sobre Portugal. Mas tem havido luz, pessoas que oram, e isso tem sido atenuado. Então Zorobabel, filho de Satil,
E Josué, filho de Jedoraque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e à palavra do profeta Ageu. E o povo temeu diante do Senhor. E o Senhor disse: eu estou convosco. Então, quando Deus diz uma coisa, é para as pessoas se alinharem com Deus. Porque só Jesus é o único caminho. E aquilo que Deus diz no Velho Testamento, diz para cada um de nós. E diz assim, a Malaquias 3:7-18 diz assim, no início, logo no título: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Nem roubar, nem duvidar da sua providência e justiça. E diz assim: desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. As pessoas já não tinham tempo para vir à igreja, para ouvir a palavra, para ouvir os profetas de Deus. Já não tinham tempo para ir à casa deles, era o filho deles, era a praia deles, era o descanso deles, era a incerteza deles. E a pessoa vai-se afastando, devagarinho, hoje não, e a pessoa vai-se afastando. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, ou falais, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Todos aqueles que são falsos profetas dizem que dízimos não é para hoje. Ofertas não é para hoje. Ofertas é, mas dízimos não é. Isso é falso. Com maldição sois amaldiçoados. Deus não traz o mal, as pessoas é que trazem. Porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? Onde somos alimentados espiritualmente. Onde recebemos alimento espiritual. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor. Às vezes as pessoas preocupam-se muito com o dinheiro que não dão. O que é que fazem com o dinheiro? E uma vez disse a alguém, mas o Senhor está preocupado com o dinheiro que você não dá. Pois, mas ele se calhar dá para o clube dele, dá para as meninas, dá para isto, dá para os médicos, e nós damos para Deus. Nós não fazemos pagamento, honramos a Deus com fé e com gratidão. Posso ouvir amém? Amém. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas. Deus diz coisas para nos ajudar, para abrir janelas. Janelas de oportunidade, janelas de melhores negócios, janelas de uma vida melhor. Eu preciso das janelas. Não é janela, é janelas. Janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, é bom, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador. O que é o devorador? É com o objetivo de devorar. É como se a pessoa pôr o dinheiro dentro de um saco, o saco está furado, salta todo no chão. No outro dia, alguém estava num sítio, deixou cair um maço de notas. Eu agarrei, toquei-lhe nas costas, o homem virou-se assim para trás, apalhei o maço de notas e dei. Repreenderei o devorador. Para que não vos... Ou no outro dia estava num sítio, um senhor deixou cair uma carteira. E estava grossa com dinheiro. Toquei-lhe também atrás, estava sentado, apanhei a carteira e dei-lhe. E porquê é que Deus faz isso? Porque há mais pessoas. Já viu que era estar lá uma pessoa mal intencionada lá ao lado e há a carteira à vida. Porque Deus ama as pessoas que quer ajudar. E às vezes as pessoas fazem coisas que é erradas a Deus e depois é problemas atrás de problemas. Depois dizem, porquê a mim, ó Deus? As pessoas às vezes fazem coisas diferentes daquilo que Deus diz. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida no campo. Já viu? Porquê é que Deus fez estar nestes lugares? Porque Deus ama as pessoas. Se calhar, ó Deus ajuda-me. E Deus mandou lá um homem, uma pessoa. Podia estar uma pessoa mal intencionada. Então a pessoa via dinheiro, guardava logo. Mas Deus ouve. Porquê é que Deus enviou um profeta à viúva de Sarepta e havia lá muitas viúvas? Porquê é que não enviou? Já pensou isso? Então Deus se move pela nossa oração também. E a viúva de Sarepta foi, semeou no homem de Deus,
E o homem de Deus agarrou e comeu, e a mulher estava ali ao lado a ver, não comeu nada, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então hoje vamos honrar mais uma vez com os nossos dízimos, não é dízimo, é dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, aquilo tudo que Deus nos dá. Vamos honrar a Deus com gratidão e Deus promete abrir janelas. Janelas de novos negócios, novas oportunidades, o retorno sobre aquilo que nós semeamos. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. As pessoas têm lá o número da conta, têm lá o NIP, podem semear e semear com fé também. E nós oramos e abençoamos as suas sementes. E desde já nós nos despedimos para todos vocês, desejamos boa semana. Hoje nós aqui vamos ter um churrasco com muita carne, glória a Deus. Vamos ter aqui uma festa abençoada e despedimos todos vocês. Boa semana até sexta-feira e até domingo, em nome do Senhor Jesus e com a ajuda do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia.